Muita gente me pergunta se no nado crawl é errado respirar para um lado só. E hoje eu vou responder essa pergunta para você. E aí, swimmers, tudo jóia? O sol voltou a brilhar aqui na capital dos gaúchos, ainda bem, chuva parou, pelo menos por mais uns 2 dias. Eu tô vindo aqui no Stories para responder, gente, para falar, na verdade, uma coisa importante que muita gente me pergunta sobre a respiração, tá, no nado crawl. Se é obrigatório fazer respiração bilateral, se tem algum problema de fazer a respiração unilateral, né? Então eu vim aqui falar um pouquinho disso porque o pessoal me pergunta muito, tá? Então, gente, olha só, primeiramente, né, o ideal do nado crawl é que se faça realmente uma respiração bilateral, tá? Faz parte do processo de aprendizagem, né, principalmente quando a gente vai nadar a distâncias maiores, a gente fazer a respiração bilateral. É o mais indicado, tá? E aí a gente passa por um processo pedagógico até que a gente consiga fazer bem a respiração para os dois lados. Agora, é errado fazer a respiração unilateral, né? Ou seja, para um lado só, né? Respirar sempre para o mesmo lado. Então, isso é o que a galera me pergunta muito, tá? Então, assim, ó, errado não é. A gente pode fazer uma respiração unilateral, né? Geralmente a gente consegue fazer melhor a respiração para o nosso lado mais dominante, né? Então é o que a gente tem mais facilidade de fazer. Isso é que nem, por exemplo, quando a gente vai jogar futebol, né? Tem gente que chuta melhor com a perna direita e não consegue chutar direito com a perna esquerda. Então é a mesma coisa que acontece na respiração. Agora, é errado chutar só com a perna direita? Não é errado, mas em algum momento talvez você vai precisar chutar a bola com a perna esquerda, né? Então fiz uma analogia com futebol e a gente trazer aqui para natação. Então não é errado respirar somente para um lado, mas em algum momento vai ser preciso que você saiba respirar dos dois lados. E o que pode ocasionar isso, respirar sempre para o mesmo lado, né, gente? A natação, por exemplo, ela é bem indicada por trabalhar o corpo todo de uma maneira uniforme. Então, inclusive, para quem tem desvios posturais, a natação é bem indicada, justamente por essa característica. E um dos problemas de a gente fazer a respiração sempre para um lado só é que, como essa prática constante da natação, respirando para um lado só, a gente pode desenvolver alguns desvios posturais. Desvio na coluna cervical, por exemplo, ou até na coluna dorsal, né? E estes desvios posturais podem ocasionar no futuro lesões por esforço repetitivo sempre do mesmo lado, tá? Então vamos fazer uma outra analogia aqui com outro esporte, ó. Por exemplo, o tenista, ele rebate a raquete, a bolinha com a raquete sempre com a mesma mão, não é verdade? E aí o que acontece com esse tenista? Com o tempo que ele vai praticando o tênis, acaba surgindo lesões no cotovelo do tenista, no punho do tenista. E por quê? Porque ele rebate a bolinha sempre com o mesmo braço. Então naquele braço existe um desgaste articular, começa a ocasionar alguns desvios posturais nas articulações daquele lado, e o tenista lesiona sempre aquele membro que é o que ele usa para rebater a bolinha. E com o outro membro fica tudo certo. Então esse é um problema que pode ocasionar a gente respirar sempre para o mesmo lado. Agora, vai acontecer com todo mundo? É uma certeza de que vai acontecer isso? Não, mas é uma possibilidade, tá? Então, respondendo, não é errado respirar só para um lado, mas é indicado que se respire para os dois lados, e isso é uma evolução do processo pedagógico. É mais fácil a gente aprender respirando para um lado e depois transferir essa habilidade para o outro lado.